Mente e Movimento, o podcast que te leva a mexer no corpo e na cabeça. Todas as semanas eu, Sara Henriques, converso com convidados inspiradores, clientes, amigos, família e até colegas da área. Pessoas comuns que descobriram no exercício físico o segredo para uma vida mais equilibrada, confiante e feliz. Junta-te a nós e a encontrar a tua motivação e foco real para treinar, crescer e viver melhor. Bem-vindos ao Mente e Movimento, um podcast onde damos voz às histórias reais de quem faz do exercício físico uma ponte para a saúde, equilíbrio e superação. Aqui falamos de força, resiliência e do impacto que o movimento tem na nossa vida, no corpo e na mente. E hoje temos uma convidada que representa tudo aquilo em que acreditamos: a coragem, a determinação e a inspiração. A Sandra Sofia, cliente do nosso ginásio, enfrentou um cancro da mama e encontrou no exercício físico um aliado essencial. E esperemos que todas estas histórias te façam levantar do sofá. Olá, bem-vindos ao primeiro podcast de Mente em Movimento. E hoje temos uma convidada especial, a nossa querida Sandra, que é uma sócia do nosso ginásio. E que enfrentou um cancro da mama, um problema que enfrentam muitas mulheres, e nós queremos dar ênfase a este primeiro podcast à Sandra, mesmo porque a Sandra é sinónimo de muita inspiração para muitas mulheres, resiliência e muita força. Olá, Sandra. Olá. Bem-vinda ao nosso primeiro podcast. Somos as duas em pé de igualdade, porque isto é a primeira vez que as duas. Obrigada. Obrigada, Sandra, por estares aqui. E para começar, eu queria que tu me falasses um bocadinho sobre ti. Quem é que é a Sandra? O que é que a Sandra faz e em que é que a vida dela se baseia? Pronto, sou uma mulher de 48 anos, sou mãe de 2 filhos, 2 meninos, o Pedro e o Martim. Trabalho como administrativa. Pronto, o meu mundo é o mundo dos papéis e não só, o atendimento diário e contas, algo que gosto muito de fazer no meu dia-a-dia. Sou uma pessoa calma, sou pouco faladora, não falo muito, empática, observadora também. Sou uma lutadora, considero-me uma lutadora. És daquelas pessoas que inspira, Sandra. Tu sentes isso? Uma mulher hoje em dia inspira outra, mesmo sem saber? Sim, sem saber, sim, no nosso dia-a-dia, com pequenas conversas que temos com os amigos, com as amigas, e que nos ajudam muitas vezes no nosso dia-a-dia. Às vezes chegamos ao final do dia exaustos, por exemplo, chegamos aqui, há sempre alguém que nos possa dizer assim: hoje não estás bem. É sempre uma maneira do nosso dia-a-dia ir para cima. Portanto, é uma maneira de... Agora, claro, considero-me uma mulher lutadora. Gosto de treinar, gosto de ler, gosto de fotografar. Tenho pena de não poder ter mais tempo para esse hobby. Acho que a fotografia é um dos hobbies que mais gostaria de poder vir a desenvolver. Gosto de correr sozinha. E quando faço, sim, sempre com música, sim. Se calhar a música foi uma das coisas que me acompanhou ao longo do tempo que estive sozinha na fase do tratamento, sim. Boa, Sandra. Por falar nisso, entraste na parte que eu queria falar contigo, e quando eu disse que tu és mesmo uma inspiração, isso é a mesma inspiração, não só porque tu tiveste um cancro da mama, mas também porque acho que nós, mulheres, inspiramos-nos umas às outras, mesmo sem querer, nós conseguimos inspirar-nos umas às outras e conseguimos tirar o bom ou o mal de cada uma. E eu sinto que tu, quando entras no ginásio, é isso mesmo que as pessoas olham para ti e veem, porque tu és uma força da natureza, não é? Tu treinas, tu fazes trabalho de força, tu passaste por uma fase má da tua vida e não foi isso que derrubou. Não. Quando é que começou o ginásio? Quando é que tu começaste o ginásio? Portanto, eu fui-me detectado cancro da mama em outubro. De que ano? 2018. Portanto, tive o diagnóstico, nunca me esqueço,
portanto a data foi no dia 13 de outubro de 2018. Portanto, o mês de outubro tem um significado especial para mim, sem Duplo, dúvida. sem dúvida. Mês de outubro, o mês em que estamos, Sim. é um mês rosa, Sim, não é? sim, e tem um significado especial. Depois tive um processo, o diagnóstico, que ninguém espera, quer dizer, não estava devidamente preparada, ninguém está. Eu acho que ninguém está preparado para um Por falar diagnóstico nisso, de cancro. o facto de não estares preparada, qual foi o teu primeiro pensamento quando tu percebeste que afinal caiu alguma coisa em cima de ti? O impacto inicial é um choque. É um choque. Tiveste medo? Medo, Raiva? medo de morrer. Não vou estar aqui a ser hipócrita, que não poderia dizer de outra forma. Claro que sim, pensei muita vez o que é que iria ser daí para a frente. A determinação que tiveste foi imediata ou ficaste reticente? Não, fiquei reticente, como é óbvio, porque a aceitação não passa, nós não temos... Poderá haver pessoas que possam aceitar Isso logo, é um bocado impossível, mas não acho que é um bocado impossível, sim, a aceitação não vem logo, porque depois tens ali aquele processo de dizermos assim, foi-me diagnosticado cancro, no meu caso, o meu diagnóstico, a biópsia, quando me chegou às mãos, era perceptível do que estava, era um carcinoma de grau 2, portanto, maligno. Portanto, o meu diagnóstico foi conclusivo naquele momento. Portanto, eu sabia que iria iniciar um processo, que o médico oncologista me iria prescrever. Para muitas pessoas, nessa altura, é o momento que para tudo. Tu deixas de ver, deixas de absorver. Posso dizer que andei anestesiada durante algum tempo. E como é que tu conseguiste processar e reorganizar a tua vida? Portanto, primeiro foi a fase inicial do choque. Tu tens... A primeira coisa que a gente faz é, mediante o documento que nos chega às mãos, e dizem, vamos ao Dr. Google pesquisar. Tu pesquisas tudo e mais alguma coisa, e depois aquilo, na tua mente, quer dizer, ainda ficas pior do que estava. Lembro-me perfeitamente de uma amiga minha, e que trabalha comigo, que teve o mesmo problema, de uma gravidade ainda superior, e dizer, não faças isso, porque vais dar em maluca. Mas isso é um problema de todos, não é? Sim, nós quando temos uma doença, ou principalmente nós mulheres... Na altura não a ouvia, mas a verdade é que passado um dia, 2, 3, digo assim, não, ela tem razão naquilo que me dizia. Eu se vou por este caminho, vou dar mesmo em maluca. E então recordo, ainda é hoje o dia, eu não pesquiso, acompanho, gosto de ler sobre a evolução da terapêutica, dos tratamentos, daquilo que se vai fazendo, sensibilizando, portanto, divulgando nas redes sociais, como muitas vezes faço, mas naquela altura deu-me o clique e realmente, a partir daquele momento, deixei de fazer a pesquisa. Depois foi quando tive a primeira consulta e a médica me disse, não, vamos operar, vamos passar, depois da cirurgia, por um procedimento de tratamento, neste caso, radioterapia, poderia ser, a quimioterapia também podia ter feito, não fiz, e depois a medicação que vem a seguir. E a partir do momento em que a gente começa a ouvir o oncologista, começamos a cair na real e pensar assim, não, eu tenho que... Passas por aceitar a doença. Eu tenho que ser mais forte, não é? Sim. Tu tens que ser mais forte por ti mesma e não aí, só pelos teus filhos, não é? Sem dúvida, aquilo que a minha colega me dizia, tem razão. Portanto, a partir do momento em que tu aceitas a doença, tu vais ganhar forças. Exato. Onde não as tens para conseguires vencer, e passa sem dúvida por aí. Passou pela cabeça o facto dos teus filhos? Claro que sim. O que é que pensaste nessa altura? É assim, na altura, quando é o choque inicial, é a primeira coisa que vem à cabeça. Exatamente. Nem pensamos muito em nós, não é? Não. Tu pensas realmente no... Quantos anos tinham eles, Sandra? O Pedro tinha 16 anos e o Martim tinha 5. Ia entrar para o primeiro ano, para a primeira classe na altura. Isso é um choque. Foi, principalmente para o mais velho. O Pedro sofreu bastante com a minha doença. O Martim era mais pequeno,
sabe o processo que eu passei, agora tem uma idade diferente. Mas percebe de maneira diferente, Mas percebe de maneira diferente. O Pedro sofreu bastante, sim. Na altura, se calhar, depois eu estive algum tempo ausente e a mãe fez-me muita falta faz nessa falta, fase. a mãe faz falta, sim, não é? Sim. Em vez de parar, Sandra, tu decidiste continuar e até reforçar, no fim dessa tua intervenção, reforçar com o facto do exercício físico começar a permanecer na tua vida. Como é que surgiu essa decisão? É assim, surgiu por aconselhamento médico. Portanto, eu iniciei no SH Fit ainda em 2019, eu ainda estava no decorrer da radioterapia, vinha aos fins de semana só e vinha ao sábado, comecei a treinar muito gradualmente, até porque na fase de tratamento, quer de quimio, quer de rádio, o treino tem que ser Muito mais muito mais em pequena moderado, com intensidade. pequena intensidade, até portanto, o fator da radioterapia implica o não transpirar, porque nós levamos uma radiação que nós não vemos a queimadura, mas ela está cá. Não pode haver um excesso de transpiração, porque está sujeita a teres num momento, sei lá, uma comichão, passares com a mão e fazeres uma ferida. Portanto, nós é que não temos, nós doentes temos essa noção a partir do momento em que nos dizem que tem que fazer isto, tem que ter estes cuidados. E esse início de treino fez sentido para ti, Sandra? Fez sentido, sim, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre fui magra, portanto, recordo-me perfeitamente de entrar para aqui com 55 quilos. 55, atualmente tenho 65, 66 quilos. Portanto, o ganho que ganhei foi na mobilidade, na massa muscular que ganhei. Eu tinha falta de mobilidade no braço esquerdo, no ombro, o levantamento do braço. Eu sei que tenho alguma limitação, Sim, atualmente tenho na mesma. exatamente. Eu não tenho a força no braço esquerdo que tenho no Mas braço não tem direito. nada a ver com Mas não aquilo tem que nada a quando ver. começaste, não é? Sim. E Quais é que também eram os teus receios quando tu começaste? Quais eram os teus receios? não conseguir atingir ou nunca conseguir recuperar a mobilidade que perdi neste braço. Mas depois comecei por perceber que realmente, por acaso tenho aqui, escrevi aqui, que o corpo, nós vamos depois conhecendo o nosso corpo e o corpo vai-nos dando. Vai falando contigo. Vai falando connosco. Se calhar o meu corpo já falava comigo antes de ser detectado o problema e eu não o ouvi. Não o ouvi, se calhar, por excesso de trabalho, por stress e realmente. Até então, a tua vida era sedentária, Sandra. Tu fazias algum exercício físico? Na altura estava mais, não fazia, portanto, tirando caminhar, mas não corria, nunca fiz aquilo que agora faço. Na minha adolescência fazia e sempre participei em provas, mas depois chegas a uma altura da tua vida em que Esquecemos de nós, não é? de nós. E realmente, quando o corpo dá sinais, nós não ouvimos. E foi aquilo que realmente me aconteceu. Eu não ouvia o corpo. O cansaço que trazia, se calhar não. Porque é assim, quando o cancro da mama é detectado numa fase inicial, raramente dá sintomas. Muito raramente dá sintomas. E ele é cada vez mais detectado em gente abaixo dos 50 anos, em pessoas cada vez mais novas. Sim. E os rastreios nessas são idades. São pós-40, não é? São pós-40. E nestas idades não são feitos. Não é feita a precaução. A precaução. É? Eu fazia, foi a minha sorte. Foi a tua sorte. Foi a minha sorte. A minha sorte foi realmente a prevenção que fazia. O que é que sentiste, Sandra, quando começaste a fazer exercício físico? Não falo na parte inicial, falo depois, no pós. Quando tu começaste já a treinar, porque o treino já te dava uma satisfação imensa. Sim. O que é que tu sentiste? O que é que essa energia passa para nós aqui? O que é que sentiste? Portanto, o exercício trouxe-me. Eu atingi, eu digo um patamar, porque eu pensei que nunca.
eu nunca imaginei que o pudesse vir a atingir. Eu não lembro-me perfeitamente quando comecei a fazer o treino de força, que é realmente aquilo que eu mais gosto de fazer e aquilo que me desafia mais. Hum, eu não tinha uma coordenação, apesar de eu ainda ter essa falta de coordenação. E é uma limitação minha, se calhar por um dos efeitos secundários que mais se refletiu em mim, que foi a falta de concentração. E eu noto isso, principalmente no meu dia-a-dia de trabalho, que é uma coisa que também a mim me afetou um bocadinho, não na minha capacidade de trabalho e de fazer e de realizar o meu dia-a-dia normalmente, mas noto que ali a partir de uma certa hora, principalmente do meio da tarde, a minha concentração não é baixa completamente. E muitas vezes a minha cabeça quer e já não é capaz. E eu noto isso que na coordenação que tenho, e que ainda tenho muito trabalho para fazer em relação a isso, nesse aspecto. Agora, eu não fazia uma flexão, eu não tinha coordenação no meu corpo. E a partir do momento em que eu comecei a perceber o ganho que ganhei com a aprendizagem vossa, com a explicação, com aquilo que tive também em casa, fazia aprender como é com aquilo que me ensinavam aqui, tentava em casa perceber melhor o treino e entender, se calhar comecei a aplicar aquilo que ao longo do nosso dia-a-dia eu ia aprendendo aqui. E depois meti uma coisa na minha cabeça. Muitas vezes eu não tenho motivação todos os dias para vir ao ginásio. Mas Ninguém tem, não é? Sim. E com essas doenças uma pessoa ainda fica com Mas menos ganhei uma motivação. disciplina e foi a partir do momento em que eu ganhei essa disciplina que eu tive uma evolução significativa no treino, no meu dia-a-dia. E então a partir daí comecei a progredir naquilo que eu nunca imaginava vir a progredir. A nível de autoestima, Sandra, o que é que o ginásio te trouxe a nível de autoestima, a nível de socialização? O facto de nós estarmos rodeados sem de dúvida, pessoas, não sem é? E dúvida. as pessoas dizerem-nos: Sandra, como é que estás? Não sei o quê, aquela parte do Às sentimental. vezes e aquilo que às vezes os doentes menos precisam, eu ou outras pessoas que passam por esse processo, ou que muitas delas estão a passar, se calhar, como é que estás? Se calhar é preferível muitas vezes. Olha, vamos tomar um café, vamos sair de outra forma sem falarmos muitas vezes na doença, porque às vezes o fator doença, e eu lembro-me perfeitamente quando estive em Coimbra 6 semanas, em que estava no hotel, portanto eu não vinha à casa durante toda a semana e fazia um tratamento de 6 minutos, mas tinha que lá estar, o meu tratamento era diário. E lembro-me perfeitamente que as pessoas que estavam, que eram pessoas um bocadinho mais de idade, eu não tinha muita gente, pronto, comigo nessa altura, quando me foi detectado com 41 anos, não tinha assim gente mais nova perto de mim. E eu fazia o tratamento no período da tarde e de manhã eu fazia um roteiro por Coimbra, estipulavam-me durante a semana o que é que ia fazer no período da manhã. Lembro-me que nunca fiquei no hotel e isolada. Hoje ia visitar um monumento, ia visitar um jardim e foi assim o meu dia-a-dia. Mas também porquê? Por isso mesmo que acabaste de referir. O facto de não estarmos sentadas numa sala, porque quando estamos sentadas numa sala, uma doente aqui, outra aqui, estamos sempre a falar do mesmo. O tratamento, dói-me isto, dói-me aquilo, e tu acabas por... E aqui dentro as pessoas abordavam-te muito. Sandra, como é que te sentes? Olha, estás melhor? Olha. Sim, mas a gente tem que falar com naturalidade da doença. Sentiste mal com isso? Não, porque se eu não fizer isso, ou se outras pessoas não o tentarem fazer, a mensagem não passa. Não há mal nenhum dizer eu tenho um peito, realmente fui operada, tenho o meu peito esquerdo diferente do meu peito direito, mas isso foi algo que realmente a mim não consegui lidar. No início, quando me via, se calhar ia assim, alto lá, mas depois com o passar do tempo... Esteticamente isso não te... Não, eu esteticamente agora, no peito, posso-te dizer, e eu ainda no outro dia falava contigo sobre isso, eu criei uma fibrose no peito e realmente eu tinha um alto significativo após a cirurgia.
e o médico dizia-me que aquilo nunca mais desaparecia. Pronto, e tu mentalizas-te que aquilo realmente não iria desaparecer. E eu tentava todos os dias, e se calhar, ainda hoje tenho essa rotina, fazer uma massagem com o creme ou com o óleo específico todos os dias. Mas a verdade é que a fibrose que eu tinha desapareceu. E quando ia às consultas, quando falava com a médica, a última ecografia que fiz e a última que tive alta, a médica, quando me fez a palpação, dizia assim, mas aquilo que aqui estava desapareceu. E realmente o exercício físico ajudou-me imenso nisso. Porque se calhar só uma grande percentagem mínima da população com este tipo de problemas faz o exercício físico. Era isso que eu ia dizer, Sandra. O que é que tu notaste? É assim, neste momento tu estás no nível muito à frente no exercício físico, não é? Tu tens um trabalho de força diário, tu fazes musculação diariamente, não é? E o que é que tu sentiste diferente no teu corpo? Sentiste minimizada em relação à comunidade do ginásio que está ao teu lado a fazer exercício físico? Não. Como é que o que é que tu sentes que o exercício físico, o trabalho de força, o trabalho de musculação fez em ti? Qual é a diferença que tu sentes? Então, eu sinto uma diferença abismal. Eu não tinha força neste braço, eu não pegava num peso. Portanto, posso-te dizer que tinha muitas dores. Foi uma evolução gradual. Se calhar houve muitas vezes que as lágrimas muita gente não via. Exatamente. Mas era aquilo que me fazia ir mais além. E foi o benefício que ganhei porque eu conseguia passar. Hoje não consigo, mas depois consegui ver que eu conseguia passar de um patamar, o patamar a seguir eu conseguia ultrapassar. Claro que sempre com a indicação, com o trabalho que eu consegui também fazer na minha cabeça e para aquilo que eu queria, para o patamar que eu minimamente queria atingir. És exigente contigo mesma, Sandra? Eu não sei se é um defeito, se é uma qualidade. Eu sou, mesmo no serviço, sou um bocadinho perfeita. Gostas das coisas? Sim. Organizadas? Sim. És organizada? Sou organizada. Às não vezes... és daquelas pessoas que dizem não tenho tempo para nada? Às vezes... Como é que, por falar em tempo, como é que tu arranjaste tempo para o ginásio? É que a maioria das pessoas dizem não posso ir ao ginásio, eu não tenho tempo para nada, mas depois nós arranjamos tempo para a doença, não é? Exatamente, e lá está aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, eu meti na cabeça a disciplina. E se eu não metesse que este tempo que eu tenho é meu, estes 45 minutos são meus. Eu não me lembro... no teu calendário, eu no teu horário semanal. não me lembro que tenho problemas. Exatamente. Não me lembro que tenho naquele momento... Os meus filhos sabem que eu venho, mas naquele momento... Claro, se acontece alguma coisa, tu vais e ponto final. Mas aqueles 45 minutos são meus. Tu encaras o exercício físico como parte da tua rotina diária, Sandra? Sim, sem dúvida. Isso é como se estivesse no teu horário semanal como o teu trabalho, sim, certo? E é isso que grande parte das pessoas não pensa. E o facto de eu ter dito que nós não arranjamos tempo para o exercício, não arranjamos tempo para nós, mas depois arranjamos tempo mais tarde para a doença. Posso dizer por exemplo, eu tive uma fase que não conseguia vir fazer o treino do dia na hora, e eu vinha à hora da almoço. Perfeitamente que eu até dizia, Sandra, anda para aqui, Sandra. E eu vinha à hora da almoço. Muitas vezes saía do trabalho e vinha. Pronto, podia não fazer. Ou vinhas mais cedo, antes do treino do dia, não é? Podia não fazer um treino do dia. O que é o treino do dia para ti, Sandra? Aquilo é fantástico. Para já trabalho com um grupo, treino com eles há muitos anos. Isso é o quê? É a nossa comunidade, não é? É a comunidade. O que é que ganhaste aqui? Ganhei um grupo de amigos, um grupo fantástico. Isso é fantástico, não é? A minha parceira de treino que me atura a mim, que é a Sílvia, e eu que a aturei ela. O Carlos, que é o prefeito do treino, que faz sempre as repetições certinhas. O Vítor e o Bruno, que roubam nas repetições todas, e às vezes eu também.
Ou seja, tu vais treinar, mas ao mesmo tempo a Joana que não consegue fazer mais 5 repetições, mas não põe mais 5 quilos porque não quer, a Belinha porque é uma máquina a treinar e incentiva, e é isto, não descurando todos os outros. É isto, é comunidade, não é? Isto é uma amizade, não é? Mas é uma amizade. É uma amizade. Porquê? Porque eles também percebem, quando a Sandra, naquele dia, pá, tu hoje não estás bem. Sim, sim, isso é automático, não é? As pessoas já lidam diariamente connosco e já percebem quando nós não estamos bem. Agora, realmente é um treino fantástico. fantástico. E vocês, o vosso trabalho nesse sentido também. E a gente sente-se à vontade. Sim. Portanto, é como disse, eu não sou muito faladora, sou se calhar uma pessoa mais introvertida, e sou. Mas mas consigo... depois consigo estar e... Exato. Porquê? Porque esta comunidade deixa-te à vontade, não é? Vontade, há um elo diferente, não é? Sim. Não é só treino, é mente e movimento. É movimento. Este é o nosso podcast, é mente e movimento, e é por isso que a Sandra está aqui. E é por isso que eu convidei a Sandra pela primeira vez para o nosso primeiro episódio. Sandra, o que é que tu dirias a alguém que está a lutar nesta fase contra um cancro e pensa em parar tudo? Qual era a mensagem que tu querias deixar para quem nos está a ouvir, que está a passar uma fase má da vida, quer tenha um cancro de mama, quer tenha um cancro... Sabes que ao longo de todo o processo de tratamento nós temos altos e baixos. Eu posso dizer que ao longo de 6 anos, e continuo na mesma, mas não com uma periodicidade tão como eu chegava a ir às vezes a Coimbra de mês a mês, depois de 2 em 2, depois de 3 em 3, e isso é uma rotina. Eu tenho uma coisa, em termos de... A verdade que penso às vezes demasiado e penso que estou bem, mas ao mesmo tempo a gente tem receio. Claro. Tem receio porque tu tens um problema, mas as recidivas não são... Sim, nunca estás 100% descansada, a gente não está 100% descansada. E nisso eu sou um bocadinho pensativa demais e isso às vezes mexe um bocadinho comigo. Isso não posso dizer que é um trabalho de mente que nós vamos fazer, mas não é fácil, porque o pensamento vem sempre quando estás para ir a uma consulta, e posso dizer... O que é que vais ouvir de novo? O que é que vou ouvir de novo? A última consulta que tive, e eu sabia que ia ter alta do hospital, que foi o ano passado, em junho, e quando cheguei, a médica dizia-me: então, mas hoje você vem assim tão ansiosa, porquê? E eu disse: olha, venho feliz porque você vai me dar alta, mas ao mesmo tempo trago uma ansiedade dentro de mim porque me vou embora daqui. Então, mas porquê? Porque vou deixar de ter a segurança que tinha quando aqui vinha com regularidade, apesar de teres receio do diagnóstico que vais ouvir, se o marcador tumoral está bem, se as ecografias estão bem, mas ao mesmo tempo estás ali, tens ali o médico, tens as enfermeiras, e aquilo ao fim e ao cabo tens uma proteção. E aquele dia realmente para mim foi assim um dia ao mesmo tempo com uma felicidade extrema, mas depois digo assim, pronto, vou-me embora, mas... E ela dizia, mas eu estou cá, se precisar, eu estou cá. Mas eu não quero cá voltar. Mas a ansiedade realmente naquela altura, digo-te que foi mais complicado quando tive alta do que propriamente... Claro que quando ia às consultas andava uma semana se calhar sem dormir. E pá, vou à consulta daqui a uma semana, o que é que vou... Está tudo... Mas pronto, penso que depois isto vai com o tempo. Com o tempo, sim. Agora... Que conselho é que tu dás, Sandra? O conselho que eu dou é, sem dúvida, aquilo que há bocadinho te dizia. O cancro da mama afeta cada vez gente mais jovem. Em idades em que a prevenção não é feita, depende. Há pessoas que a fazem, há outras que não fazem com tanta regularidade. E é, sem dúvida, a prevenção é o toque, o gesto, salva vidas. Salva vidas. A prática do exercício físico reduz entre 30% a 40%. Essa é uma parte que está... A OMS, a Organização Mundial de Saúde, eu espero que sim, diz que seja uma receita médica. Exatamente. Tanto nos cuidados primários, em termos de centro de saúde, que é o nosso... Portanto, onde tu tens alguma coisa, te diriges, e depois também passar por
a fase dos tratamentos, os institutos portugueses de oncologia, tudo, porque tudo o resto, nós temos um apoio Existem muitas psicológico, coisas. mas há muitas coisas que às vezes nós doentes Exatamente. devíamos ter acesso e não temos. Porque eu dou-te um exemplo, eu nunca andei no psicólogo, mas eu também sinto que na altura me fazia falta, só que eu ia constantemente a Coimbra, um mês, passado um mês ia a seguir, e eu para ir a um psicólogo eu tinha que ir semanalmente, porque uma psicoterapia minimamente para te fazer efeito, ou tu vais com alguma frequência ou então não produz efeitos, mas não produz logo efeitos tão rápidos. E isso realmente... Como tu não tiveste esse apoio, tu achaste isso no exercício físico? Achei. Sim, foi sem dúvida, ajudou-me imenso e ajuda-me imenso no meu dia-a-dia. Eu, por exemplo, quando tenho uma ausência de um dia ou dois, o meu corpo eu sinto essa ansiedade e isso, sem dúvida, eu saio daqui muito melhor do que quando entro a porta adentro. Portanto, eu posso ter um dia estressante, cansativo, mas quando vou daqui vou com outra... A minha mente é outra. O que é que querias que as pessoas soubessem sobre o exercício físico, mais propriamente aqui a nossa comunidade do ginásio SH Fit? Olha, eu digo que o segredo não está só nas máquinas e nos pesos. É sem dúvida a gente vê progresso nas máquinas e nos pesos, mas acho que às vezes é o menos importante numa fase inicial, quando a gente entra desta porta para dentro. Mas sim, um sorriso, o estás bem, o trabalho a cumplicidade que depois no trabalho de grupo conseguimos desenvolver, e lá está aquilo que nós não treinamos sozinhos, treinamos em grupo. Não treinamos, mas isso realmente é, sem dúvida, a melhor coisa que eu levo do treino e aquilo que faço no treino do dia. Para mim, o trabalhar em grupo, o poder, é aquilo que a comunidade, ajudarem-se uns aos outros, e é aquilo que eu noto quando entro desta porta para dentro, e principalmente é aquilo que eu levo do treino do dia. Claro que levo melhorias, tenho muita coisa a melhorar ainda, porque às vezes o chip também bloqueia, não é? E aquilo que eu te dizia, às vezes a gente quer melhorar, mas depois não é capaz, ou porque o chip está a funcionar e assim, não, eu faço desta maneira, mas eu, quando sou corrigida, mas quando levo um elogio, e isso é sem dúvida aquilo que me leva a treinar mais e a melhorar ainda mais no meu dia-a-dia. Isso é maravilhoso. Eu não posso falar sobre isso porque, não é? Eu sou um bocado... Não posso avaliar o meu próprio ginásio, mas sem dúvida que é o melhor do mundo. É sem dúvida. Eu gostava de te agradecer, Sandra, porque acho que... Sabes, a recuperação é muitas vezes feita em grupo. E Sim. foi aquilo que eu mais notei em mim. Sim. A recuperação é feita em grupo, sem dúvida. Daí a comunidade ser importante. Claro que há pessoas que também gosto de treinar na sala, mas aquilo sem dúvida faz-me falta. Falta porque eu desafio alguém que está ao meu lado. Às vezes não quero ir tanto a pessoa que está ao meu lado e a gente respeita, mas depois tentamos inverter, ou já conhecemos a pessoa e diz assim, não, hoje vou desafiar. E ela vai mais além, como eu também vou mais além. E isso é sem dúvida a melhor coisa que eu levo. Aqui há uns tempos fiz um vídeo aqui no treino do dia e chegava ao pé das pessoas assim muito rápido. Diz-me uma palavra que diga o que é o exercício físico para ti. Eu vou-te fazer a mesma pergunta, Sandra. Uma palavra que diga o que é o exercício físico para ti. Oh, eu tinha tantas para dizer. Eu só quero uma. Opa, como é que eu tenho de dizer isto? Agora... Se eu te fizer a pergunta, o que é o ginásio SH Fit para ti? Sai mais rápido? É o melhor do mundo. Ai, adoro! Olha, Sandra... Eu sinto-me muito bem aqui. Ainda bem. Olha, eu fico muito contente por dizeres isto, até porque nada disto foi premeditado, assim como as nossas camisolas cor-de-rosa, não é? Sim, é verdade. Porque viemos as duas de cor-de-rosa, sem sequer... Eu sinto-me muito bem aqui. Sem sequer combinar uma com a outra. Sem dúvida.
Foi mesmo um prazer partilhares a tua verdade, a tua força e o teu coração com todos nós que estamos aqui a ouvir. Não temos aqui ninguém presente, mas tenho a certeza absoluta que este primeiro podcast vai ter muita gente a olhar para ti como uma inspiração e a absorver tudo o que tu Não, disseste. a gente é importante falar isso. E isso, a prevenção é isso mesmo. É a prevenção, é cuidarem-se, tocarem-se, falarem uns com os outros. É importante a gente falar e não ter medo de falar Achas que as mulheres têm medo de falar? Às vezes sim, acredito que haja situações que sim. Olha, eu em outubro de 2022 fiz uma sessão fotográfica Eu vi. a favor Muito gira, por acaso. portanto, a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro da Mama, em que nos juntámos 5 ou 6 mulheres. Eu era a única com o problema de cancro da mama, tinha outra senhora com problema também oncológico, não era cancro da mama, e realmente angariámos cerca de 500 ou 600 euros depois que foram doados à Liga Portuguesa contra o Cancro. E na altura, eu quando fiz as fotografias, eu fiz um registro, tenho um registro meu pessoal, sim, que quis fazer. Só esse registro, os meus filhos é que viram esse registro mais pessoal, que incide, portanto, nesta parte integral e que eu quis fazer. Daí achar que a fotografia, a gente às vezes chega ali e olha, e não, a fotografia não fala, mas a gente olha e está ali, e às vezes por isso é que a fotografia muitas vezes é importante estes momentos, sem fotografia, sem tudo, e não, as memórias que criamos com os nossos amigos, com tudo, e aquele registro para mim. E depois na altura, quando pensei em postar algumas das fotografias que fiz, uma delas incidia, não via na totalidade, mas incidia sobre o peito, e na altura falei mais em concreto com o meu filho mais velho, e ele dizia, mas não tens que ter receio de... Sentiste feia? Não, porque bonita? foi isso a mensagem, é essa a mensagem Exatamente. que a gente tem que passar. A mensagem, eu vi uma mulher bonita, sabes? As fotografias, eu penso, aquilo não foi uma mensagem de passar a fotografia, a mulher... Não, é realmente a beleza que muitas vezes Exatamente. Nós mulheres nestas alturas temos dificuldade em passar. E as pessoas às vezes podem interpretar aquele tipo de fotografias entendes? De outra forma. Entendo. Mas não, a mensagem não é era essa, a sensibilização. E realmente a sensibilização, se não passar desta forma, nós falarmos abertamente, as pessoas podem interpretar como quiserem. Exato. Mas se as pessoas não Algumas pessoas às vezes interpretam isso com exibicionismo, não é? E eu olhei para a tua foto e não devia ser. Exatamente. E o texto que eu escrevi foi nesse sentido. É isso. Nesse sentido. A beleza e aquilo que a marca do cancro da mama deixa em todas as mulheres. Porque não é fácil, porque muitas vezes o cancro não é pintado em tons de rosa. Muitas vezes no nosso dia-a-dia temos muitos dias cinzentos. É essa a verdade. E realmente, na altura, quando as postei, digo assim, faço, não faço, mas depois fiz. E realmente e fizeste bem, não me arrependo lindíssima. nada. Não me arrependo nada de o ter feito, sim. Porque a mensagem é realmente passar nesse sentido. E é isso que temos que fazer no nosso dia. Sabes que às vezes nós transparecemos não, estou a usar a palavra errada. Nós criamos nas pessoas alguma inveja, não é? E às vezes essa inveja, às vezes as pessoas não têm noção do que é que está por trás de nós, Exatamente. Não é? E grande parte das outras pessoas que nos veem, que olham para nós, veem uma pessoa que não somos nós, não é? Quem é a Sandra agora? A Sandra, eu continuo a ser a mesma pessoa. Passei por um processo muito difícil na minha vida, é verdade. Mas tento, não te vou mentir, que de vez em quando não sou assolada por pensamentos menos positivos. Mas isso sou eu que sou assim. Tento reverter essa situação. E às vezes não é fácil, mas continua a ser.
a Sandra simpática. Acho que o sorriso é algo que me caracteriza. Muitas vezes pode não ser um dia fácil, mas isso é algo que eu no meu dia a dia tento sempre manter, e é isso que me traz. Pronto, e não desisto. E digo-te uma coisa, a gente não sabe para o que está. Nós Exato. doentes não sabemos para o que estamos. A verdade é que eu hoje em dia não penso, digo assim, vou ter se tiver, olha, temos que ir à luta e temos que lutar A verdade é que hoje em dia, Sandra, tu és és cura, não é? És movimento, és coragem, e isso já é uma mais-valia para o resto da tua vida, da não minha é? vida, como Agora, é o que é óbvio. que temos que fazer? É viver, não é? Viver. Viver, É a melhor coisa. exercitar, alimentar-nos bem. Sim, cuidarmos de nós, cuidar do de nosso nós. corpo. Exatamente. Cuidar do nosso corpo, isso é o mais importante que podemos fazer no nosso dia a dia. Sandra, olha, eu só tenho a agradecer-te. Obrigada por estares aqui connosco. Obrigado eu. Acho que foi uma história inspiradora. Acho que qualquer pessoa se levanta do sofá e vem ter connosco, ou vai começar a praticar exercício físico, e isso é importante no nosso dia-a-dia. Sabes que nós acabamos por depois transmitir também o facto de gostarmos de praticar, e os benefícios porque os benefícios são muitos, porque a gente fica com os efeitos secundários, não é? A parte óssea é bastante afetada. Eu, por exemplo, eu não tenho uma dor nas articulações, e fiz uma medicação durante 6 anos que é extremamente agressiva para a parte óssea. Exatamente. Sim, e isso reflete-se nos exames. E quando isso se reflete nos exames, se eu não tentar manter aquilo que está refletido nos exames, eu vou ter um agravamento do meu estado de saúde, principalmente na parte óssea, que é aquilo que posso vir a ter, que é desencadear uma osteoporose muito mais acentuada do que qualquer outra pessoa. E isso eu ganhei uma qualidade de vida, não é? Isto para terminar, músculo é sem dúvida qualidade de vida, não é? Dúvida, músculo é vida, movimento é vida. E o que nós fazemos aqui no ginásio é mesmo isso, é tratar do corpo e da mente, assim continua, não é? Sim. Obrigada, Sandra. Obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo. Por ter sido eu a primeira. Realmente não esperava. Foi para mim realmente uma surpresa ter estado aqui. E obrigada a vocês por terem lembrado de mim. Eu é que pensei, foste a primeira pessoa que eu pensei. Obrigada. Pronto, agradeço. Foi sem dúvida um prazer. Agradeço de coração. A todos os que nos ouvem, lembrem-se. Começar é sempre o passo mais importante. E se a Sandra conseguiu transformar uma batalha numa vitória diária, talvez hoje seja o dia de darem também o vosso primeiro passo. Este foi o Mente e Movimento. Histórias que inspiram, movimento que transforma. Esperamos por vocês. Até ao próximo episódio.